Olá, bom dia, Observatório Feminino. Hoje comigo, Aline Neves, e aqui ao meu lado, as minhas amigas Amanda Antunes. Bom dia. Ei, Aline, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha. E Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta e que está assistindo a gente pelo YouTube. E hoje o assunto muito me interessa, viu? Pois é, o censo do IBGE, divulgado em outubro do ano passado, mostra que a proporção de pessoas com 65 anos ou mais passou de 4% em 1980 para quase 11% da população brasileira em 2022. E esse cálculo revela também uma informação importante. As mulheres vivem, em média, 7 anos e meio a mais do que os homens. O envelhecimento, contudo, pode virar um empecilho na hora de conseguir emprego e vem muitas vezes carregado de preconceito. A doutora Maria Garcia, de 91 anos, referência em Direito Constitucional da PUC de São Paulo, em palestra, ela disse, abre aspas, não gosto de falar sobre velhice porque velhice é um fato consumado, mas falo sobre envelhecer, já que envelhecer é um processo no qual todos nós estamos inseridos. A pessoa idosa é vista de uma maneira muito feia. Velho, velha, virou xingamento, fecha aspas. Hoje, o nosso assunto é o etarismo. E quem está aqui para explicar para a gente o que é, quem está participando, é a doutora Bárbara Correia, que é médica geriatra. Doutora Bárbara, bom dia, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, tão comum hoje no nosso dia a dia. Ô, doutora, para a gente começar, eu vi na internet uma pesquisa onde uma geriatra perguntou para os seguidores dela do Instagram quem gostaria de viver muito. E a maioria das pessoas, claro, responderam sim. Mas quando ela mudou a pergunta, ela disse quem gostaria de envelhecer? Aí ela já viu menos pessoas, marcando que sim, que gostaria de ficar velho. Mas uma coisa está relacionada com a outra. Viver muito, já que a gente tem essa caminhada aí de vida, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, é o que acontece, na maior parte da população. Por que esse termo velho, velha, envelhecer, ele vem carregado de tanto preconceito? Eu acho que é uma questão cultural, de que a gente não convivia muito com idosos e o envelhecimento geralmente estava carregado de muita perda de independência, de você ser cuidado, de você perder sua autonomia. E aí, isso, para a maioria das pessoas, é uma coisa que ela não deseja. Então, visualizar no outro uma coisa que você não deseja, acaba que você vai excluindo e tratando aquilo de uma maneira pejorativa. Então, na hora que a gente pensa que envelhecer é um processo, a gente vai ter que acostumar se a gente quiser viver bem. E viver bem é chegar até onde a idade nos permitir, mas com uma boa saúde, uma boa desenvoltura. E é isso que a gente está vendo nos dias atuais. Então, as pessoas estão vivendo muito, estão vivendo melhor. Viver até 80, 90, mas com grau de dependência muito grande, eu acho que isso não é um desejo de ninguém. Mas a gente pode chegar bem mais para frente e aí todos nós vamos ficar velhos, e o termo é esse mesmo, E aí veio o termo idoso para ver se ameniza, se dá uma tranquilizada, mas nós vamos ficar velhos e é um processo. E aí a gente tem que começar a combater essa visão de que isso é pejorativo, isso não é bom. Mas é um desafio muito grande, porque eu acho que envolve alguns aspectos. Por exemplo, isso que a Aline falou aí, que as mulheres vivem mais que os homens, eu acho que isso é um fato, todo mundo consegue perceber isso no seu dia a dia, porque as mulheres já vêm se cuidando um pouco mais. E eu acho que isso melhorou nos últimos anos. Se eu pego como referência minha avó de 60 anos, e hoje vejo outras mulheres da mesma idade, é muito diferente, A questão da saúde, da socialidade também, é uma pessoa mais social, sai, tem mais atividade para fazer, continua no mercado do trabalho. Eu acho que isso tudo é uma forma de você continuar criando expectativas, Porque eu acho que quando você vai envelhecendo, essa questão de você perder sua autonomia, de você adoecer, porque é inegável, O corpo, ele vai dando sinais. A gente fala muito sobre a questão estética, das rugas, das coisas que caem, mas assim, não é só isso, Existem coisas até mais importantes que, as nossas células, a questão de memória, outros aspectos que
nos limitam em algum ponto na velhice. Então, às vezes, eu vejo as pessoas também romantizando esse processo, essa etapa. Eu acho que a gente tem que encarar com mais realidade, positividade também, né? Eu acho que tem que se cuidar. Eu acho que a campanha que a gente faz aí sempre é essa questão da saúde, de você ter bons hábitos, desde o início da vida, porque é um processo, né? Ninguém envelhece, dormir e acordei velho. É um processo longo e tem uma questão que me incomoda muito, que é a questão da finitude. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E tem uma época da vida que você já começa a fazer uma contabilidade. Eu já vivi mais anos do que eu tenho para viver. Então, me faltam poucos anos, né? Será como eu vou chegar? Será até quando eu vou chegar? Então, eu acho assim, é muito delicada essa questão do envelhecimento, né? E eu acho um desafio quem escolhe trabalhar justamente com essa faixa etária. Não é fácil, é um aprendizado, eu acho que diário, mas essa questão da morte, da finitude, como você falou, a gente não fala dela, né? Eu acho que ela sempre vai ser uma questão muito difícil que vai incomodar o ser humano, isso é desde que a humanidade é a humanidade. Mas quando ela é mais falada, mais debatida, ela traz um pouquinho mais de clareza de como é que eu quero chegar no momento da minha morte, como é que vai... A gente não fala de cuidado paliativo, né? Como é que vai ser o evento final? E aí a gente começa a tratar das questões do envelhecimento e da morte com um pouquinho mais de... Não é leveza porque não é um assunto leve, mas não é romantizar porque não é isso, mas de uma maneira mais comum, que faz parte das conversas de família, né? Porque antes, se alguém falecia na casa de alguém, a criança não podia chegar perto, a criança não podia presenciar os ritos ali de despedida. Então, sempre você vai negando a sua finitude, você vai negando o seu envelhecimento, e isso vai assim, propiciando o etarismo que a gente vê. Então, envelhecer é ruim, morrer é ruim, vai ser esse processo, eu não quero nem chegar perto. Então, quem está próximo, eu vou afastar. Envelhecer é ruim, mas morrer é pior, né, Amanda? Ouvindo vocês, né, falando, eu tô com um turbilhão de ideias aqui passando. Primeiro que a gente for analisar, né, o que o IBGE apontava em 1950, 48 anos, né, que era a expectativa de vida. Caramba, daqui 10 anos eu ia estar tipo que morrendo, porque... Não, daqui 2 não, eu faleci. Pois é, eu falei, gente, mas eu fico pensando, gente, eu me acho tão... novinha, quase 40. Eu fico pensando que isso está muito também na cabeça da pessoa. Claro, a gente sabe, o envelhecimento, o corpo, ele mostra, claro. Mas eu acho que é importante também, eu acho que é muito mental, assim. Se eu for pensar, nossa, eu vou morrer, passei da metade da minha vida, eu acho que eu enlouqueço. Assim, eu, sinceramente, eu tenho 37 anos e eu sinto que eu estou começando, eu prefiro a Amanda de hoje do que a Amanda de 15 anos atrás, assim. Então, eu acho que também, e aí, doutor, eu queria que a senhora falasse até pelas experiências, claro, o corpo, né, ele vai mostrando sinais, mas a cabeça também, ela é muito importante, né, porque se a sua mente envelhece muito rápido, eu acho que é difícil fazer com que o corpo sobreviva também num estado legal para a pessoa, né? Poder chegar aos 90, 80 anos. Eu quero chegar até os 100, gente. E eu quero chegar até os 100, assim, com a mente meio, não de criança, mas um pouco, né, Fernanda? Não, você tá novinha, você vai passar de 100 até lá e o IBGE vai atualizar esse tudo também. Porque, assim, acho que a mente da gente é importante também. Porque se pensar, não, vou morrer e tal. Imaginar a pessoa, né? Não, vou morrer daqui 5 anos. Quem tem, tipo, 90, 95. Acho que enlouquece a pessoa. Hoje eu estava amanhã no consultório, chegaram umas 2 senhoras, mais ou menos por volta de 60 anos, com essa preocupação. Olha, eu já aposentei, eu estou preocupada com a minha saúde, eu quero me cuidar, estavam assim, tomando quase nenhum medicamento, de doença física, aparentemente nenhuma, numa primeira conversa, mas a preocupação sempre é o futuro. Né, isso que você falou, assim, como é que vai ser daqui a 10 anos, como é que vai ser quando eu envelhecer, como é que vai ser quando minha filha sair de casa. E a gente tem esse hábito de ficar muito preocupada com o futuro,
né? Esquecer de viver as conexões do hoje, do agora, né? Então, assim, o que eu estou fazendo hoje? Você está trabalhando com 63 anos? Tô, que ótimo. Então, vai curtir o seu trabalho, vai fazer com que ele vale a pena, que você tenha bons resultados, que você se satisfaça no trabalho, porque amanhã é um dia que a gente não tem o domínio total. A gente tem que fazer um programa pensando que a gente vai viver muito, mas pode ser que eu não viva tanto. Então, se eu ficar só preocupada no dia que eu vou morrer, como que eu vou morrer, quem que vai estar ao meu lado, eu deixo de viver hoje e aí a conexão se perde. Aí não vai ter ninguém do meu lado, porque eu vou ficar tão preocupada lá na frente que a gente vai perder o sentido do hoje. E a maioria que eu vejo dos pacientes perde esse sentido do hoje com ansiedade, ou se não, mas eu era tão bem no passado, eu conseguia baixar, eu conseguia levantar, ok, eu não consigo levantar hoje, vou pegar a ajuda de um carrinho e vou continuar a fazer minhas compras, né? Eu não consigo abaixar para pegar uma coisa no supermercado, vou pedir a ajuda de alguém, mas eu vou continuar tendo a minha independência, a minha autonomia. E as pessoas acabam que só ficam pensando muito ou para frente ou para trás, deixam de viver hoje, e isso prejudica muito a saúde, né? Agora, quando elas vão chegar no mercado de trabalho, e aí a gente vem o etarismo, aí ele vai pegar forte, porque eu preciso de ter uma renda, mas eu fiz 40, 50 anos, a empresa já não me contrata, né? Então, assim, você está muito velho para isso. Então, é nisso que a Organização Mundial de Saúde vem falando sobre o etarismo, né? Ela lançou um documento em 2021, principalmente depois da Covid, né, em que a gente viu aí o impacto da idade sendo decisivo na questão da saúde, né? Você tem 90 anos, você não vai para o CTI. Você tem 40, você vai, né? Então, na hora que você tem uma restrição aí de recursos de saúde, aí o etarismo vem. Então, não avalia a função, a independência, a autonomia, vou avaliar só a sua idade. Então, aí que vem um combate, não é só no Brasil, né? Em outros países que já estão envelhecidos, como a Europa, e eles também têm várias pesquisas que eles percebem o mesmo preconceito, bem menos do que a gente, mas tem, de que a gente tem que combater a esse preconceito, as nossas ações com as pessoas que estão envelhecendo, né? E aí o etarismo não é só para uma pessoa mais velha, né? O etarismo é um termo mais amplo, que é um preconceito contra a idade. Tem muita coisa jovem que a gente, numa empresa, nós aqui que estamos na média de idade, pelo que vocês falaram aí. Menos Amanda, que é uma jovinha. Eu sou uma pessoa de 37 anos, mas assim, na minha cabeça eu tenho 20, né? O etarismo é um termo maior, né? Quando vem um menino de 20, fala assim, esse menino aí querendo dar as regras, na hora que a gente vem com os conflitos intergeracionais aí, da geração milênios, agora geração alfa e que está chegando, a gente também tem preconceito. Vem já inventei a roda aqui, vem ele querer me falar que está errado, e aí eu não dou a participação para escutá-lo. Então, assim, não é também só do mais velho, a gente tem que aprender a conviver com gerações diferentes, é isso que vai mudar a cabeça da gente. Ô, doutor, te ouvindo falar, parece que o geriatra, né, gente, é até um pouco psicólogo, assim, né? Te ouvindo falar, eu me lembrei, eu convivi com o meu pai, ele morreu aos 87 anos, e a minha mãe agora vai fazer 83. E o que eu lembro do meu pai reclamar muito, às vezes, das pessoas, até mesmo da família, não terem paciência com ele, né? Porque aí começou a se locomover com mais dificuldade, a pedir mais ajuda, e às vezes ele ia muito ao fórum, né? Ele era advogado, e lá, assim, às vezes não ouvia direito, então perguntava, fala de novo, fala mais alto, e aí a pessoa já atendia, sabe? E ele sentia muita falta desse acolhimento nessa idade de 80 e poucos, né? Quando a senhora vai algum paciente lá no seu consultório nessa idade, como é que a senhora acolhe ele assim? Eu acho que não é só no consultório, porque lá é um ambiente muito específico de um geriatra. Então, assim, as condições são todas propícias para que essa pessoa se sinta bem, né? Então, às vezes você começa a falar um tom um pouco mais alto. Eu procuro, hoje onde eu atendo, ser uma casa, um ambiente mais tranquilo, com menos pessoas na recepção, para que ele não fique incomodado. Mas eu acho que tem que ser uma preocupação que é geral.
de que, assim, eu não posso pedir para ele andar rápido na fila na hora que você está lá no supermercado com pressa, né? Ah, tá esse velho aí que não consegue digitar a senha, que não consegue passar um cartão. Porque ele está aprendendo uma tecnologia nova, ele tem uma velocidade de marcha, né? Ele anda de uma maneira diferente, mais lento. E aí é a gente convivendo com o idoso que a gente vai ver como é que ele vai. Essas alterações fisiológicas do envelhecimento vão acontecer para a gente entender e não cobrar. Mas ter essa atitude, né, de entendimento compassiva com o outro é uma coisa que está faltando na nossa sociedade, né? Agora, gente, eu percebo que tem algumas palavras que pesam, né? Por exemplo, a Aline chamou a doutora Bárbara de senhora 2 vezes. Não, e aí doutora, eu fico pensando, porque tem pessoas que não gostam, né? Porque, nossa, senhora tá no céu, quando a pessoa é mais velha, né? Eu já, né, noticiário aqui de informações de um idoso, ou, sei lá, foi preso, alguma coisa. E eu lembro que eu leio uma informação de uma pessoa com 63 anos, eu falei, o idoso, a minha sogra falou, gente, mas as pessoas não conseguem, ela falou, mas idoso, 63 anos, porque, né, a gente for colocar correto, a partir de 60 é considerado, né, idoso. Isso. Mas as pessoas não gostam muito, né, Não. que falem isso. E a gente começa, isso é quando tá pequenininho. E eu me percebi fazendo isso, foi depois de uma palestra que eu lembrei há muito tempo atrás que eu vi num congresso de geriatria, de quando a gente ensina os nossos filhos a falar assim, sabe aquele vozinho, olha lá a vozinha. Então você começa já a infantilizar, esse preconceito, ele começa, são em pequenas pílulas quando a gente está muito pequenininho. Porque a vozinha ali não consegue andar, vai devagar porque a vozinha não pode fazer isso. E aí a gente começa a incutir na cabeça das crianças e elas vão vendo as nossas atitudes com os idosos, de que vozinho é aquele que anda devagarzinho, que faz tudo devagar. E às vezes você vai ter pessoas com 60 que fazem tudo devagar, você vai ter pessoas com 80 que fazem tudo rápido, você vai ter com 40 que vai fazer devagar. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas frases, com as pequenas coisas do dia a dia que a gente está passando para os mais novos, tão próximos a nós. E dentro dessa cultura que a gente precisa pensar numa mudança, outra questão, outra frase também que eu escuto muitas pessoas mais velhas, é assim, eu não quero aprender mais nada. Agora eu quero desaprender o que eu já aprendi até agora. Então, assim, isso também é muito pesado. Porque eu acho que o mundo está em evolução, a vida está caminhando, tudo está desenvolvendo, e se eu estou aqui, eu tenho que também me mexer, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença, a questão de você estar inserido no mercado de trabalho, ou de você ter ali, ó, eu acho super bacana esse povo da terceira idade que viaja, quem tem condições, né? Vai para clube, tem o clube da dança. Eu acho que tem que ser isso, porque se você fica em casa mofando, eu acho que vem esse peso da velhice de uma forma muito mais marcante, assim. Aí eu tô citando um exemplo meu, por exemplo. Eu inventei de entrar na faculdade, né? Já fazer uma segunda graduação com essa idade que eu tô. Então, assim, não passa uma semana sem que, às vezes, no corredor da faculdade, ou se eu tô, a catraca não funciona por algum motivo na hora de eu entrar, aí vem alguém e pergunta, você é professora? Não, gente, sou aluna. Né? Você é professor. E assim, eu vejo muitas alunas da minha idade ou mais velhas que eu, alunos e alunas. Então, isso eu acho super bacana. Porque na época que eu fiz a minha primeira graduação, não tinha. Né? Na minha sala, a pessoa mais velha que tinha era o padre. E, assim, não tinha. E hoje não. Hoje eu convivo com as meninas de 20 e poucos anos, que é a idade da minha filha, e isso é uma troca. Eu sinto que é uma troca, que é bacana para mim e é bacana para elas também. Porque eu tenho que aprender. Eu lembro que eu já tô quase formando, mas quando eu entrei, eu lembro que tinha que fazer um trabalho, né, que era um mapa mental. Gente, o que é mapa mental? É um mapa mental. Aí eles me explicaram, eu falei, a gente pode fazer no PowerPoint. Não, já tem um tanto de programa hoje que você pode fazer o mapa mental assim, assado. E eu lembro que eu passei uma tarde de domingo inteira fazendo meu mapa mental. E aí depois eu chamei minha filha e falei, olha pra você ver o mapa mental que eu fiz. Como se fosse uma coisa de outro mundo. Ela, mãe, eu faço um tanto disso. Entendeu? Então, assim, mas pra mim foi uma conquista, né? Porque eu já tinha 20 anos que eu já tinha formado na minha primeira graduação. Então, se eu tiver que dar um conselho pras pessoas, assim, vai fazer alguma coisa que você nunca fez, vai nadar, vai correr, sempre com acompanhamento médico aí nesse caso aí, né?
Mas assim, vai viajar sozinho, vai. Eu sei que parece que é tudo mais difícil quando a gente é mais velho, mas assim, cada conquista também é muito mais comemorada, é muito mais celebrada. Porque às vezes a gente, quando é novo, a gente consegue uma coisa, passou, é normal hoje, né? Mas quando a gente já tem uma certa dificuldade, cada passo, cada conquista, enche a gente de orgulho. E a gente tem que trabalhar esse estímulo, né? Isso que você falou. É um estímulo cognitivo, né? Eu me interessar por um curso novo, né? Graduação, um hobby que você já teve interesse há algum tempo atrás em fazer, vai deixar seu cérebro ativo, as conexões lá de neurônios, elas vão ficar mais ativas. Então, assim, a chance de você ter uma doença neurodegenerativa, que todo mundo fica com medo, doença de Alzheimer, ela fica muito menor nesses casos. E aí, a interação social, ela é importante, porque esse convívio com outras gerações, né, você convivendo com a sua filha de 20, né, o grupo lá de jovens convivendo com uma pessoa na sala dele diferente, né, do que ele habitualmente vê, que é uma pessoa que já tem uma segunda graduação, que tem filho, que o dia a dia vai ser muito diferente do dele. Então, vai trazer novas perspectivas para ele, isso só tem a somar numa sociedade. Então, quanto mais estímulo tiver, quanto mais vínculos você faz com pessoas de diferentes gerações, mais rico você fica mais interessante também para o outro, né? Então, porque às vezes a pessoa está lá e a gente fala, etarismo leva à depressão, está lá no documento da OMS, porque eu vou me isolando tanto do mundo que eu vou ficar deprimido. Eu só fico pensando no dia que eu vou morrer, como é que vai ser daqui a um tempo, ninguém me olha, e aí eu só vou querendo sair, tô deprimida, vou precisar de remédio. Ô, doutora Bárbara, a gente já está caminhando para o final. Eu quero terminar hoje o programa pedindo o contato da doutora Bárbara. Quem quer te achar, como é que faz? Pode me procurar no Instagram, é Bárbara Geriatra, lá tem os telefones de onde eu atendo, do consultório. Vai ser um prazer, né, atendê-los, conversá-los, tirar qualquer dúvida, né, e estou à disposição para qualquer ajuda e parabenizo vocês daqui do Observatório Feminino por falar de um tema tão importante que acho que quanto mais a gente falar e debater isso, mais tranquilo isso vai ser para as pessoas que estão nos escutando. E falar uma frase da minha mãe, gente, que é o que eu queria falar, que ela sempre diz, eu ligo para ela às vezes à tarde e falo, mãe, liguei aí a tarde inteira, onde é que você estava? Aline, fui aproveitar minha vida. Essa é a frase que ela fala sempre comigo. Mãe, um beijo, viu? Te amo. Minha mãe tem 82 anos, viu, gente? Ela tá aproveitando a vida dela e eu quero também, claro, que você que tá assistindo a gente aqui, aproveite a sua. Vambora, meninas? Vamos. Eu vou ali aproveitar minha vida, Aline. Vai lá, vamos, Amanda. Vamos, todo mundo aproveitando a vida. Tchau, gente. Tchau. Até domingo que vem.